se deitam à noite, enfiam na cabeça a obsessão de que se adormecerem, a morte vai surpreendê-las em pleno sono e vão morrer sem perceber. E ficam tão ansiosas que não conseguem dormir. Quando se preparam para uma viagem, abrem 7 vezes as malas para ver se não esqueceram de um objeto importante. Ou então voltam para casa ou se levantam da cama para ver se a porta está bem fechada, ou então tem que lavar as mãos e os dentes uma porção de vezes. O pensamento obsessivo manifesta-se frequentemente em forma de interrogação e inclui o medo, que por sua vez é um autêntico detonador. E se eu não dormir essa noite? Essa dúvida ela se torna uma obsessão, e a obsessão vira angústia, e a angústia não os deixa dormir. E se eu ficar vermelho diante daquela pessoa? A ideia fixa e o medo desencadeiam um processo e a pessoa fica de todas as cores. O que tanto temia e se esforçava para reprimir, então é-lhe imposto. Quem sabe se a presença de fulano na sala durante a minha conferência não vai me deixar nervoso. E de fato, a fixação nessa pessoa acaba bloqueando completamente a inspiração. Como se vê, a dúvida e o medo agem como detonadores. O barulho da rua, o tic-tac do relógio, o ruído da água, será que não vão perturbar o meu sono? Acabam perturbando. O som do televisor não vai atrapalhar meu estudo? Claro, mas não é o som, é a ideia obsessiva do som. Os roncos do meu colega do quarto não vão me impedir de dormir? Claro que vão, mas não são os roncos, é a ideia fixa dos roncos. Você sabe que aquela pessoa pensa e diz que você é antipático. Encontra-se com ela e procura mostrar-se simpático, mas acaba sendo pior do que nunca. A ideia obsessiva desencadeia um processo contrário. O que você queria evitar impõe-se e domina. E se eu não souber direito a lição, se a operação não der certo, se eu esquecer a matéria do exame, é claro que vai dar tudo errado. A maior parte das chamadas dúvidas de fé reduzem-se a isso. O medo repressivo faz com que aquilo que se quer evitar acabe dominando. Não são dúvidas de fé, são reações psicológicas. Acontece o mesmo com os pensamentos e desejos desonestos. O que se teme, o que se reprime, contra-ataca. Na medida em que é reprimido, contra-ataca. É como uma mola muito apertada. Quanto mais forçada, mais salta. A dúvida degenera quase sempre em inquietude obsessiva. Em relação à salvação eterna, coloque-se dessa forma. Quem sabe se eu vou me salvar? E se estiver predestinado à condenação eterna? Conheci sacerdotes já velhos, com dúvidas obsessivas acerca da validez da sua vocação, por conseguinte das suas missas e confissões. A angústia é maior que isso. A religião, principalmente se está alicerçada na culpa e no temor, é uma das fontes mais profundas de obsessão e angústia. Há pessoas que se confessam diariamente, até várias vezes por dia, porque puseram na cabeça que não confessaram direito. E quanto mais se confessam, quanto mais ficam intranquilas, pensando que se consentiram com aquele ou aquele outro pecado. É uma tortura. E dizem: poxa, se não fosse esses meus pensamentos, o aguilhão desses escrúpulos, eu seria uma pessoa mais feliz do mundo. Existem 75 lembranças agradáveis da pessoa e 5 negativas, em toda a sua história. Mas o que se impõe na consciência são justamente os 5 pontos negros, de modo que acaba dominando todo o horizonte histórico, como se a sua vida se resumisse nessas 5 recordações negativas, tornando impossível uma avaliação correta de si mesmo. Um só fracasso obsessiona algumas pessoas, de tal maneira que por muitos anos respiram essa ferida
e desencadeia em seu interior um processo geral de insegurança e de complexos de inferioridade, perturbando notavelmente o desenvolvimento harmônico da personalidade e orientando para muitas atitudes pessimistas e reações negativas. De repente, o rancor adquire em algumas pessoas caracteres obsessivos. O personagem mais agradável, digamos, inimigo, invade a sua mente e se instala com marcas tão indeléveis que não dá para expulsá-lo. Vivem dominados pela lembrança desse inimigo. Certas fobias ou manias contra determinada pessoa também têm um caráter obsessivo. Trata-se de um impulso insuperável e incontrolável de antipatia, uma obsessão que nasceu e vive a despeito da pessoa afetada, mas está aí. Quem poderá arrancá-lo? As presunções ou apreensões são ideias fixas, revestidas na mente do sujeito de tal realismo que ninguém pode convencê-lo que isso é subjetivo. O que está supondo? Fulano está contra mim. Aqui ninguém me aceita. O chefe já sabe. Aqueles outros perderam confiança em mim. Aquele não me cumprimenta mais. Isso é sinal que já sopraram para ele que eu disse sobre ele. Estão tramando nos bastidores para me derrubar do carro. Ninguém mais acredita em mim. E assim vai. São suposições. Não tem nenhum fundamento. Puro fantasmas. Mas essas pessoas os revestem em sua imaginação de um realismo tão grande que os vive como se fossem pesadelos. Quantas vezes eu vi despontar a aurora da alegria em algumas pessoas, em alguns rostos, mudaram para a alegria só com esse toque do clarim, 2 pontos. Acorde. Tudo isso é mentira, puro fantasma na sua mente. Há casos que não há propriamente conteúdos, mas estados obsessivos. E isso é mais grave. Essas pessoas não são torturadas por obsessões de contornos concretos, mas por uma confusa mistura de lembranças que pesam sobre elas, de inquietudes pungentes que vêm como ondas sucessivas e não acaba e não sabe para onde vai. Fundos escuros, mundos desconhecidos, impressões irracionais, sensações sem rosto, tudo envolvendo essas pessoas em um clima de temor confuso e escuro, como se 1000 feras invisíveis cruzassem seus caminhos. Esses estados acontecem em certas pessoas e em determinadas circunstâncias e provavelmente precisam de tratamento clínico. Eis a obsessão. Noites de fantasmas, mar sem fundo, de angústia e ansiedade. Lendo as páginas precedentes, o leitor pode ter perguntado: o que se pode fazer para espantar todas essas sombras? O fenômeno é sumamente complexo. Há pessoas cuja a constituição genética, recebida por hereditariedade, tem uma queda para fixações e obsessões. Basta aparecer de repente um fator estimulante, um detonador, e elas logo entram em crise, sentem-se assediadas pela obsessão e não sabem como sair dessa situação. Esses detonadores podem ter tonalidades muito distintas. Poderíamos dar uma porção de exemplos para demonstrar como um mesmo motivo provoca um pavor obsessivo em alguns, deixa outros impassíveis. O que hoje está assustando e obsessionando uma pessoa, daqui a um mês não pode ter nenhum efeito e vice-versa. Como veremos, o fenômeno depende também de um estado de ânimo. Quando uma pessoa se encontra em um estado altamente nervoso ou dispersivo, normalmente essa pessoa é presa fácil de obsessões, o que não acontece quando estiver tranquilo ou em uma situação normal. Em outras ocasiões, há uma série de motivações e moventes que, dentro da escuridão, atuam sobre a pessoa. Nesse caso, os conteúdos obsessivos estão ligados à história vital interna da pessoa, em que algumas vivências se desencadeiam com outras, emergindo na obsessão como uma síntese de caráter simbólico feita de acontecimentos passados. Nesse caso, um bom tratamento de psicanálise pode ajudar,
a descobrir, a trazer à luz as motivações obscuras que geram a obsessão. Frequentemente, o simples fato de tomar consciência do que acontece no misterioso plano dos submundos interiores costuma já ser um princípio da cura. Nós não estamos aqui, repetimos mais uma vez, nos referindo aos doentes obsessivos, aqueles que precisam de cuidado médico, mas aos que são obsessivos normais. Sem esquecer também que esses obsessivos normais podem cair por emergência em crises insuportáveis. Conforme pude observar, esses obsessivos normais entram quase sempre neste temível círculo vicioso. 2 pontos. A vida agitada, as pesadas responsabilidades e também um ambiente vital agitado e dominador levam essas pessoas a uma desintegração da sua unidade, desintegrada. Rapidamente deriva uma fadiga cerebral e que, afinal, toda dispersão não passa de uma grande perda de energia, como acontece na desintegração de um átomo. Essa fadiga cerebral transforma-se imediatamente em uma fadiga mental, e a fadiga mental não é outra coisa senão debilidade mental, ou, o que é o mesmo, incapacidade de ser dono de si mesmo, de dirigir o curso da própria atividade interior. A pessoa sente-se impotente para segurar e controlar as rédeas das lembranças, imagens, emoções. É o que chamamos de impotência. Quando a pessoa se sente mentalmente fraca, os pensamentos e lembranças, em geral desagradáveis e sem razão de ser, instalam-se nela, apoderando-se com facilidade da sua mente e ocupando todo o território. E como o inimigo, a obsessão, é mais forte do que o dono da casa, a mente, a obsessão acaba derrotando a mente. Vendo-se dominado e incapaz de enfrentar o inimigo, o homem é presa fácil da angústia/ansiedade, que por sua vez produz fadiga e debilidade mentais cada vez maiores. Quanto maior for a debilidade mental, maior será a força das obsessões para tomar conta do homem sem contrapeso, com a sequela de uma angústia cada vez mais intensa. Esse é um ciclo vicioso, mortífero e fatal, que mantém tantas pessoas presas durante tanto tempo em agonias insuportáveis. O que se pode fazer? Deixando de lado os casos clínicos, é preciso começar admitindo que remédios, como sedativos, podem ajudar em situações de emergência, mas lembrando que são apenas lenitivos, não atacam o mal pela raiz. Quaisquer outras soluções, como droga, álcool, são formas de evasão, são puros enganos, têm efeitos transitórios e geralmente revelam-se contraproducentes. Tapam os olhos para não ver o inimigo, para esquecer que ele está dentro de casa, mas ao despertar vão ver que o inimigo continua lá, e mais forte do que nunca. Não há como escapar de si mesmo. Para mim, os remédios são 3 tipos, e estes estão ao alcance de todos. Mas é preciso levar em conta que não se trata de receitas de efeito automático, como os remédios. Não, exigem um paciente treinamento, produzem uma melhora lenta, às vezes com altos e baixos, mas uma melhora real, que garante um fortalecimento da mente. Essa é a palavra-chave, fortalecimento, porque é disso que se trata, de fortalecer a mente, para que possa impor-se diante da obsessão, ser mais forte do que ela, cercá-la, afastá-la com as suas próprias fronteiras. Então cito aqui esses 3 remédios, exercícios. O primeiro remédio consiste, mais uma vez, em não resistir à obsessão. Não nos devemos esquecer de que resistir é apertar-se contra alguma coisa e que todo aperto já é angústia. A obsessão, se fosse deixada de lado, também deixaria de apertar, e com isso esvaziar-se-ia a angústia, a obsessão iria se enfraquecendo e morreria. É preciso ter em conta um fenômeno que se produz no processo obsessivo.
e que foi ressaltada na descrição e análise das páginas anteriores, a saber, o que se reprime e se procura evitar, normalmente contra-ataca e te domina. A repressão aumenta o poder da obsessão. Se ela fosse deixada, só deixada, iria perdendo a força e a virulência. Não resistir. Assim, deixar consiste em aceitar que aconteça aquilo que você teme acontecer. Aceitar que você não vai poder dormir hoje. Aceitar que você não vai saber se comportar bem diante daquela pessoa, diante daquela situação. Aceitar que estes ou aqueles não gostem de você. Aceitar que você não vai acertar naquele projeto, talvez. Aceitar que estão falando mal de você. Você vai ver como há de recuperar o sonho, aceitando, não resistindo. Vão deixá-lo sossegado, tantas coisas que antes o angustiavam, como desaparecerão várias obsessões. Esse é um. Em segundo lugar, você precisa ir adquirindo aquele poder mental a que nos referimos acima e que vamos ampliar no capítulo 3. A capacidade de desligar, de interromper a atividade cerebral, a vontade, dominar, capacidade de desligar, a possibilidade de desviar o grau do curso do pensamento e das emoções, a sublime aptidão de fazer um vazio total, de suprimir momentaneamente a atividade de pensar, parando o motor da mente e a sua produção de ideias. Dessa maneira, poupa-se um rio de energia cerebral. Por causa dessa economia, o cérebro não precisa trabalhar tanto. A mente descansa, se fortalece. É assim que se consegue alcançar o pleno poder mental. Isto é, a possibilidade de ser o seu único árbitro do meu próprio mundo. Isso é liberdade interior. E em grande parte, damos o nome disso também de felicidade. Naturalmente, para aplicar esse remédio, de ter o poder mental, controlar, de desligar, é preciso um trabalho prévio, um treinamento, por meio de exercícios que vamos dar mais à frente. Mas vale a pena submeter-se a uma prática constante. Para muitas pessoas, pode ser esse o único caminho e da tão desejada tranquilidade mental. Finalmente, para livrar-se de obsessões, pelo menos em muitos casos, será preciso fazer exercícios de concentração, de relaxamento, de silêncio interior, e também dedicar-se a meditar sobre a relatividade dos fatos, das coisas, reavaliar e objetivar o que a pessoa estava distorcendo, sobredimensionando em sua mente, reduzindo essa pessoa e esses fatos às suas justas dimensões, colocando nos seus devidos lugares. O leitor vai encontrar todo esse material no livro. Em alguns casos, as obsessões desaparecerão totalmente, e talvez para sempre. Mas isso não vai acontecer com aqueles que, por constituição genética, são portadores de tendências obsessivas. Esses precisarão ficar em eterna vigília, porque no momento em que entrar novamente a ação ou um estímulo exterior, ou simplesmente forem dominados pela fadiga ou pela dispersão, pode entrar de novo em crise. Em resumo, a salvação, entre aspas, não vai chegar como um presente de Natal. Você vai ter que salvar-se a si mesmo. Por isso, só para finalizar, esse ponto do livro, impotências e limitações. Hoje o mundo, as pessoas não admitem ser impotentes, não admitem ser limitadas. E nós somos limitados. Os limites nos ajudam a querer nos superar, a nos conhecer. Este é um mistério do homem. 2 pontos. Infinito em sonhos e tão pouca coisa em possibilidades. Sonha muito, realiza pouco. Como as rachaduras abertas nos flancos das montanhas, assim são as fronteiras marcadas nas raízes do homem. Deseja muito, pode pouco. Mira alto, acerta embaixo.
Faz o que não gosta e não pode fazer o que gosta. Tenta ser humilde, não consegue. Quer agradar a todos, não consegue. Estabelece metas concretas, palpáveis, possíveis, e quase sempre fica na metade do caminho. Luta para ultrapassar as próprias fronteiras, para mitigar seus traços negativos de sua personalidade, mas certos condicionamentos que procedem das profundidades mais recônditas do seu ser, muitas vezes atravessam o caminho. Quantas vezes luta para extirpar rancores, vencer invejas, acalmar suas tensões e proceder sempre com paciência e bondade, mas não sabe que demônios interiores interceptam os seus esforços e deixam de mãos amarradas. Originalmente, o homem é contingência, o homem é precariedade, limitação e impotência. Esse é o manancial mais profundo do sofrimento do homem, os seus próprios limites. Desde a sua primeira infância, o ser humano se envolve no complexo de onipotência. A criança vive a impressão de que o mundo gira em torno dela e, respirando vapores narcisistas, mitifica tudo que a rodeia. Seus pais têm beleza e têm poder. Seu lar é o mais importante da vizinhança. No meio de tantas maravilhas, é claro, ela é a pedra preciosa, é o centro de tudo. E finalmente, quando essa criança sobe ao balcão da vida, a criança começa a despertar do sono fantástico e descobre que os seus pais não são tão maravilhosos como havia imaginado, nem a sua família tão importante como ela achava, e que ela também não é o eixo do mundo. É um despertar amargo, certamente, mas também é o primeiro passo para a salvação. O grande desatino, o erro fundamental do homem, consiste em querer ficar fechado, como em um morno seio materno, no limbo dos seus sonhos e ficções. Sem perceber, pode dedicar-se a dar à luz a ilusões de onipotência, ilusões de narcisismo, fazendo em sonhos o mundo e sua cena girar em torno ao seu eixo. São muitos os que vivem assim. Mas, como a vida não é um sonho, a dura realidade vai obrigá-lo a despertar a cada instante. É assim que a sua existência pode transformar-se em uma série ininterrupta de sobressaltos, de frios na barriga. O primeiro capítulo da sabedoria aconselha o homem a olhar com os olhos bem abertos a fria objetividade, permanecer sereno, sem pestanejar diante das asperezas da realidade, aceitando-a como é, que somos essencialmente desvalidos, que é muito pouco que podemos, que nascemos para morrer, que a nossa companhia é a solidão, que a liberdade está mortalmente ferida, que é muito pouco que podemos mudar, que, com grandes esforços, vamos obter magros resultados. Mas, em lugar de olhar friamente a coisa e aceitá-la serenamente, o homem pode também sentir-se tentado a afastar a vista e esconder a cabeça embaixo da asa como um avestruz e cobrir seus rostos falsos com enfeites alheios ou simplesmente buscar vias laterais, saídas evasivas. Vã ilusão. Mais cedo ou mais tarde, as falsas seguranças vão ser carregadas pelo vento. A maquiagem vai se desfazer. O homem vai ficar outra vez despido e desvalido diante da realidade fria e hostil. É inútil, não há retirada. É preciso começar a enfrentar as coisas e aceitá-las sem se perturbar. O instinto primário do coração humano é agradar a todos. Consegue? Muito raramente. Todos os homens desejam e se esforçam para triunfar nos negócios, para serem felizes no casamento, na sua vida familiar, fazem verdadeiras proezas para realizar esses ideais. Mas os anos passam e quantos são os que podem cantar vitória? Muito poucos.
Para numerosas pessoas, a vida em si mesma não passa de uma decepção. São muito poucos os que respondem e que percorreram o mesmo caminho se pudessem começar de novo. Muitos conseguiram êxitos parciais em objetivos secundários, mas sentem que não acertaram no fundamental, ainda que se esforcem para esconder a si mesmo essa decepção, para equilibrar a balança com pequenas compensações e diversas evasões. Desse jeito, as desilusões derivam das desilusões, as decepções das fantasias. A gente começa a encarar pitando-se no telhado das ficções e a queda só pode ser mortal. Começa iludindo-se, fechando os olhos para a realidade, acariciando fantasias desmedidas, e o despertar só pode ser amargo. Enorme frustração. É por isso que encontramos tanta gente decepcionada em cada esquina. A vida do homem sábio deverá ser uma eterna Páscoa, um constante passar dos sonhos para a realidade, das fantasias para a objetividade. O sábio sabe que não se pode ser completamente feliz, completamente perfeito, que na vida tem que se alternar os triunfos e os fracassos, as alegrias e as penas. Por isso, o homem sábio não se assusta diante das emergências imprevisíveis, apenas sofre, sabe sofrer.